Olá pessoal, aqui no nosso site, no Plugs e Outros, nós recebemos muitas solicitações de nossos seguidores aí como utilizar o Photoshop para criar a parte de publicidade, cartazes e também usar o Photoshop para a parte de produtos. Então nós vamos dar início a uma série de publicações tratando sobre essa questão de como utilizar o Photoshop para criar imagens que possam ser utilizadas na publicidade. Nós vamos iniciar fazendo uma publicação, um caso aqui, como criar uma embalagem para shampoos. Então, nós vamos ter aqui as imagens disponíveis, texturas, imagens de frutas, aqui no caso com a embalagem temática sobre um shampoo, né, com substâncias, com princípios ativos aí da maçã. Nós vamos ter também aqui alguns shapes que vão servir para fazer a parte de gráficos. Esses shapes, no caso, esses desenhos aqui, já foram criados previamente num aplicativo. Eu utilizei o Adobe Illustrator para criar essas formas. Pode-se utilizar também o CorelDRAW. Pode-se fazer também no Photoshop, só que nós iremos ter que criar e depois com a ferramenta caneta. Então eu achei mais coerente, né, tratar isso em uma outra ocasião. De forma que nós vamos utilizar o Photoshop para fazer essa aplicação. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer, eu vou abrir no Photoshop o arquivo chamado shampoo. Esse arquivo vai ser a base. Então é a imagem de um recipiente de shampoo. Eu vou renomear essa camada. Para iniciar, nós iremos fazer algumas seleções e nós iremos aqui a parte de cor que nós vamos fazer aqui para a tampa. Então nós vamos usar um gradiente, depois nós vamos inserir também um shape para criar as ranhuras da tampa do shampoo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos utilizar aqui a ferramenta caneta. Essa ferramenta anteriormente era chamada ferramenta demarcador. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma forma com a ferramenta. A ferramenta caneta, ela serve para criar, no caso, pets, no caso, caminhos, né? Mas ela tem uma função bem interessante, ela consegue criar formas curvas. Então o próximo ponto que eu criar aqui, eu vou manter pressionado e eu já vou modelar como se fosse uma curva. E aí, para finalizar, eu vou clicar no ponto inicial. Então eu criei uma forma, sendo que eu vou ter que criar uma seleção com o botão direito aqui, ó, criar seleção. Eu vou especificar um número para difusão do raio. Se eu escolher 0, eu vou ter uma seleção muito dura, muito seca. Se eu quiser um pouco mais desfocado, eu escolho 1. Então o número de desfocagem aqui eu vou deixar com o número 1. Clicar em OK. Só que eu vou criar também uma camada. Então vou criar uma camada aqui. Então essa aqui vai ser a tampa. E vou ter alguns detalhes de tampa. Eu vou fazer um gradiente. Então a ferramenta gradiente ela fica geralmente aqui, ó. É a primeira opção. Eu vou clicar aqui, eu vou configurar o gradiente. Então o gradiente que eu vou configurar através desses pontos. Vou selecionar, clicar aqui onde tem cor. Eu vou entrar com as cores. A primeira cor que eu vou usar vai ser essa cor aqui, ó. B21 53 é um tom de vermelho. Eu vou ter aqui 4 tonalidades de cor. Então, vou clicar aqui nesse ponto, vai ser o próximo ponto do gradiente. A cor já vai ser diferente, vai ser 7D0628. Também é uma tonalidade de vermelho. Então, um vermelho um pouco mais escuro. Nesse ponto aqui, selecionar, eu vou usar uma outra cor. A cor que eu vou usar vai ser A210. Desculpa. A102 o vermelho um pouco mais claro. Nesse último ponto, BB0F40. Então eu já tenho aqui o gradiente. Aí eu vou clicar em OK. O gradiente que eu vou usar não vai ser um gradiente radial, vai ser um gradiente linear. Então eu vou posicionar o cursor aqui do lado esquerdo e vou arrastar até aqui o lado direito. Então eu já tenho aí o gradiente. Nós vamos ter que inserir, vou desfazer a seleção. Se eu quiser eu posso também salvar a seleção. Então essa aqui vai ser a tampa, que eu posso querer utilizar essa seleção novamente mais tarde. Agora eu vou desfazer a seleção, cancelar. Eu vou inserir uma forma, no caso aqui é o shape, né? Vou pressionar a tecla Enter e vou converter em camada, porque daqui a pouco eu vou querer fazer algumas
modificações. Eu vou arrastar, caso específico, né? Trazer mais para cá, para baixo. Eu posso também fazer assim, ó, se eu quiser ver uma coisa um pouco mais simplificada. Então aqui eu já inseri o shape. Depois eu vou fazer algumas edições, eu venho aqui e apago. Esse shape que eu inseri, eu vou também preencher com gradiente. Então aqui eu tenho como adicionar um estilo de camada. Vou escolher aqui sobreposição de gradiente. Eu vou usar também um gradiente com tonalidade de vermelho. Então as cores que eu vou utilizar, né? Se a cor B21 53, então vou repetir algumas cores que eu utilizei ainda agora há pouco. Só que aqui vão ser só 3 cores. Essa aqui vai ser 7D 0628, um pouco mais escuro, e aqui com um pouco mais clara, a 02 E então eu vou determinar qual vai ser o ângulo. O gradiente vai ser linear e o ângulo vai ser o ângulo de 0 graus. Então ele vai aplicar da esquerda para a direita. Está aí aplicado o gradiente. Tá? Essas ranhuras você viu para simular aquele efeito, né, como se fosse a tampa do shampoo, para ele não ficar muito liso, deslizar muito quando você estiver utilizando. Então tem essas ranhuras aí. Nós vamos inserir um shape. Esse shape vai servir para a gente fazer um corte, como se fosse o furo da tampa. Né? Aqui a tecla Enter. Converter shape em camada, trazer mais para cá para baixo. Eu estou usando a tecla de movimentação, deixar mais embaixo. Esse shape na verdade vai funcionar, né, para dar a ideia daquele cortezinho e a parte onde se abre o shampoo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção com a ferramenta varinha mágica, né? O shape eu vou desabilitar a visualização. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou selecionar e vou apagar. Então tecla delete, apaguei. E aqui na tampa também eu vou apagar. Na tampa, né, caso vermelho, vai ficar essa base, né, um pouco mais cinza. Por quê? Porque eu apaguei a partezinha daqui das duas camadas. E aqui onde eu inseri a forma, vou deixar um pouco mais embaixo aí. Assim, acho que vai ficar ok, né? Este excesso aqui eu vou ter que apagar. Vou fazer uma seleção com a ferramenta retângulo. E isso aqui somente a parte da tampa, né? Então essas formas aqui somente para criar a tampa. Quando nós terminarmos de fazer isso aí, nós vamos tratar essa parte aqui de cima, que é o recipiente, literalmente o recipiente. Vou inserir um outro shape, esse aqui, né? Aquele efeito de cor que tem aqui no... Essa curva vermelha aqui também vai ser um gradiente. Então vou deixar posicionado aqui embaixo. Converter em camada, né? Rastrear a camada. Acho que já está no parâmetro que eu... Ampliar um pouquinho, vou dar uma olhada como é que ficou aqui em cima, se ficou tudo ajustado. Ser mais um pouquinho, né? Eu estou utilizando a tecla de movimentação porque ela vai deixar de maneira mais milimétrica, com uma precisão melhor. Aqui também já está encaixado, já está ok. Caso não aconteça isso, então vou aqui em editar, transformação, escolher aqui a opção deformar, e aí eu posso fazer pequenos ajustes aqui. Tá ok, pressiona a tecla Enter. Nós vamos fazer, como nós fizemos ainda agora há pouco, sobreposição de gradiente. Então escolher aqui a opção sobreposição de gradiente. Vou usar o gradiente, vou usar o mesmo gradiente ainda agora há pouco, aquele gradiente tons de vermelho que nós estamos utilizando, B21 53E. O segundo ponto
uma cor que nós já utilizamos agora há pouco. 7D 0628. E para o último ponto, é A102E. Lembrando que esses gradientes você também pode, se quiser deixar salvo, você pode deixar salvo. Numa próxima aula eu vou mostrar como é que faz isso. Vou escolher aqui também o ângulo, ficar nesse formato aqui. Acho que assim tá ok. Ângulo de 0 graus, então eu já tenho aí essa posição de gradiente. Eu vou ter também um outro shape que eu vou inserir. Esse shape vai ficar na parte de cima, é aquela outra parte da curva, né? Vou deixar aqui em cima. Seria essa parte aqui onde eu tenho alguns textos. Só tecla Enter. Então já tenho aqui, pelo menos a parte de gráfico já está quase toda pronta. Onde eu tenho aqui essas formas. Eu vou escolher editar. Então, como eu preciso fazer um ajuste, escolhi aqui a opção deformar, que é justamente para fazer isso aqui, ó, para encaixar de acordo com a curvatura do do gráfico, né, do design aqui do shampoo. Tem isso. Eu estou tentando simular isso aqui, uma embalagem de shampoo, então daqui a pouco nós vamos aplicar efeitos de sombra. Utilizar a camada, eu vou fazer uma seleção, tá? E eu vou criar uma outra camada aqui em cima, vou colocar aqui detalhe, shape. Eu vou escolher a cor cinza, uma cor cinza, mexer com essa cor, preenchimento, ferramenta de preenchimento, ficou um pouco mais. Agora eu vou usar uma borracha para apagar, para ficar um efeito. A borracha tem que ser uma borracha desfocada, o tamanho vai ser um pouco maior. Escolher aqui a ferramenta, pode ser a ferramenta de pincel. Um pouquinho, escolher uma cor um pouco mais. Desfazer a seleção. Nós temos agora que simular os gráficos, né? Aqueles gráficos, as imagens da maçã que vão ficar bem aqui. Porque o shampoo é um shampoo que usa ali extrato natural de maçã, então nós vamos ter que inserir as imagens. As imagens que nós vamos inserir, então a primeira imagem que eu vou inserir, essa imagem de maçã. Então tem um estoquezinho aí de imagens, né? No caso aí das maçãs, diminuir o tamanho. Então tem que trabalhar a questão do tamanho, converter em camada, rastrear a camada, fazer mais para cá para cima. A imagem vai ficar um pouquinho do lado, mais ou menos do lado direito, quase do lado direito, quase. Seria outra imagem, no caso essa daqui. Converter o objeto em camada. Essas imagens aqui nós vamos ter que fazer uma composição. Essa imagem vai ficar embaixo, vai ficar na frente. Diminuir um pouquinho o tamanho e tentar já deixar aqui, determinar um tamanho que fique semelhante a esse aqui. Então olha só, mais ou menos a partir disso aqui, se fosse a mesma altura, vou aumentar um pouquinho, quase a mesma altura. Aqui tá ok. Então seria outra imagem, no caso agora é como se fosse uma maçã que tivesse sido cortada ao meio. Então essa aqui, maçã 04.
nós estamos criando uma embalagem com shampoo. Então o shampoo é um shampoo com extrato, né, de maçã, e nós estamos utilizando cores, nós estamos utilizando imagens que remetam a tudo isso. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos compondo uma imagem que vai ficar no gráfico da embalagem do shampoo. Então, 3 imagens da fruta, né? Então a composição aqui é essa: uma imagem mais à direita, imagem cortada na frente, e um plano de fundo lá mais atrás da imagem. Então ela vai ficar um pouco mais para cá pro lado, deixar ela assim, né? Agora, esses desenhos, essas imagens da maçã, nós vamos ter que agrupá-las em uma camada só. Então eu vou mesclar para baixo mais uma vez. Aí eu tenho agora uma imagem só. E nós vamos ter que usar aquela ferramenta de deformação, porque imagine que isso aqui foi uma impressão que ficou sobre uma embalagem. Então, para simular o efeito de volume, nós vamos ter que usar a ferramenta transformação, deformar. E aí você vai usar um pouquinho a questão do bom senso. Então essa parte aqui, uma parte que está pouco iluminada, aí bom, tem que ficar mais, se tivesse mais deformada, né? Curvatura da embalagem. Então, tecla Enter. Vou voltar aqui onde eu tenho o shape, vou fazer a seleção. Agora eu vou voltar para a imagem onde eu tenho a camada, onde eu tenho a maçã. Eu vou inverter a seleção, porque se eu excluir, eu vou excluir a parte de dentro, porque eu quero excluir a parte de fora. Então aqui em seleção, inverter a seleção, pressiona a tecla Delete. Feito isso, nós vamos ter que criar agora os textos. Então aqui eu tenho o nome do produto, Sun Silk, vitamina C, 30% mais. Aquele texto vem sempre na embalagem do shampoo. E aqui também shampoo e condicionador. Ferramenta texto que nós vamos utilizar. A fonte que nós vamos utilizar é a fonte Humanist 77. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui, esse texto vai ficar na parte de cima. Esse texto vai ficar na cor branca. Então 30% mais 30%. E aí fazer a seleção. Vou escolher aqui a fonte que eu vou utilizar. A fonte que eu vou utilizar é a fonte Humanist. Então vou colocar aqui na letra H. Um pouquinho de tamanho, chaninhado aqui, duplicar o texto, duplicar a camada, trazer mais para baixo. Então aqui eu tenho 30%, na embalagem é 30% mais. Então está querendo chamar a atenção de que esse shampoo tem 30% mais, né, determinadas proteínas ou propriedades. E aí esse texto aqui vai ficar um pouco menor e também vai ficar mais ou menos assim, né? Então mais, e aqui falta o exclamação, trazer mais aqui. Nós vamos ter aqui alguns textos que nós vamos ter que reproduzir. Então, para isso não se tornar algo muito demorado, eu vou reproduzir esse texto aqui, que é o nome do shampoo, no caso Sun Silk. Esse vai ser na cor preta. Vai ficar centralizado com o rótulo. Então vou escolher aqui a opção Ctrl e vou clicar aqui na última camada, que é onde eu tenho o rótulo. Vou escolher aqui a opção centralizar. Então você vai ter que desenvolver aqui todos esses textos aqui, onde tem vitamina C, shampoo e condicionador, extrato natural de maçã. E eu vou tentar reproduzir, vou dar uma pausa, daqui a pouco eu retorno
já com esse texto todo pronto. Então aqui com aquele texto que nós tínhamos feito, eu dei uma pausa aí para não ficar muito extenso. Aqui embaixo desse texto não tem vitamina C, como está na cor branca, nós vamos ter que criar um box, que eu vou criar uma camada anteriormente, aqui ó, box, na cor preta. Por quê? Porque aqui no template existe uma caixa na cor preta, então um box. Eu vou fazer com a ferramenta retângulo, vou preencher com a cor preta, selecionar, então aqui ferramenta de preenchimento, fazer a seleção, pode fazer alguns ajustes aqui, deixar no corte bem próximo, ferramenta de seleção, usando a ferramenta laço para fazer uma seleção. Estamos aí com parte do nosso trabalho pronto. Agora nós vamos aplicar algumas texturas, que é justamente para dar o efeito de... Vou inserir, vou escolher aqui, gotas d'água. Essa textura, nós vamos utilizar, essa textura justamente é para aquele efeito de que o objeto está molhado. Né? Distorcer aqui um pouquinho. Não tem muito problema não, porque nós vamos aplicar uma mesclagem de camada específica. Mesclagem de camada específica, então tecla Enter e converter, rasterizar a camada. Essa camada vai ficar aqui em cima, porque ela tem que ficar acima de todos os outros objetos. Vou dar a mesclagem para escolher a opção aqui, multiplicação, que é o que vai realmente conferir o efeito de que o shampoo, como fica ali no ambiente muito úmido, no banheiro, então vai ficar molhado. Agora, para fazer o acabamento, eu vou usar a ferramenta caneta para desenhar detalhe e apagar isso aqui, né? O excesso da imagem. Muita calma fazer aqui o detalhezinho. Vocês podem ver que como eu utilizei uma imagem, só usar a mesclagem de camada. O que ela vai fazer? A mesclagem multiplicar. Eu tinha falado isso aqui anteriormente em alguns tutoriais. A mesclagem ela minimiza, né, a exibição dos pixels mais escuros da foto, deixa os pixels mais claros da foto, deixa mais escuro. Então vai dar aquele efeito que isso aqui realmente dá uma olhada. Na tecla Delete, excluir e fazer a mesma coisa. Então, aqui, desenhando com a ferramenta essa parte aqui ficou bem parecido, né? Como se realmente tivesse molhado, como se a embalagem tivesse molhado, né? Isso é feito bem simples, que ele consegue se fazer com o Photoshop. Criar a seleção, vou pressionar com a tecla Delete. Agora nós temos que criar alguns efeitos de iluminação, como se a parte do shampoo tivesse mais escura que outra. Vou botar aqui onde eu tenho a base, a imagem da base, selecionar, agora inverter a seleção e aqui em cima nós vamos criar algumas camadas. A primeira camada é por efeito de sombra. Usar o pincel na cor preta. Esse pincel tem que ser um pincel suave. Esse tamanho está ok. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui. Aqui também é a mesma coisa. Agora diminuir.
Então diminuir um pouquinho, né? Aqui já estou dando efeito, aqui como se, né? Se deixar em zero, vai funcionar muito bem. Agora o efeito de volume, no caso o reflexo, vai ser um pincel na cor branca. Aqui. Esse, usar aqui mesclagem de camada não está funcionando muito bem, sobrepor, ficou muito forte a cor, vamos deixar normal. E aqui também diminuir. Sobrepor. E aqui luz indireta. Os efeitos de iluminação. Vou tirar aqui o efeito de luz, né? Aqui onde eu tenho desfazer a seleção, então cancelar a seleção. Cancelada a seleção. Um efeito que nós vamos utilizar aqui para tampa, eu vou criar mais vou colocar aqui como se fosse reflexo. Eu vou carregar a seleção que eu tinha feito anteriormente. Escolhi aqui seleção. Escolhi o pincel também na cor branca. Aqui mudar um pouquinho a mesclagem da camada, pode ser luz indireta, pode ser sobrepor, aí você vai ver qual que vai adaptar melhor para a realidade de trabalho que você está fazendo. Esse trabalho aqui, o que ele faz aqui? Ó, insere as imagens da maçã aqui do lado e faz uma cópia, né? Então, depois que tiver finalizado tudo isso, você pode, se você tiver certeza que finalizou todo o trabalho, pode inserir, pode fazer aí a mesclagem da camada. Nesse caso aqui específico, nós temos que criar também uma outra camada. Essa camada aqui eu vou colocar um ruído. O ruído vai servir para deixar a imagem muito limpa, que isso pode botar lá embaixo, né? Que eu entendo, fazer a seleção, aqui inverter, aqui em cima, branca. Aqui onde eu tenho os filtros, eu posso adicionar um ruído. O que seria o ruído? Para deixar a imagem um pouco mais granulada. 75 graus. Agora vamos mudar a mesclagem da camada. Vou escolher aqui multiplicação. E aqui a opacidade vou deixar em 45%. Então, ampliar aqui para ver como é que ficou a utilização do ruído, né? Ele vai dar o que? Vai deixar a imagem um pouco mais granulada, né? Quando já tiver terminado todo o procedimento, você pode, no caso, né, mesclar camadas visíveis para ter a imagem original. Então, deixa eu fazer aqui a seleção, duplicar a camada. Agora eu vou diminuir um pouquinho, já tenho duas camadas. Essa camada vai ficar na base, vai ficar embaixo. Trazer mais para cima e trazer mais para o lado. A melhor coisa que tem que se fazer é isso. Quando o computador não estiver respondendo tanto, essa aqui eu vou duplicar, essa camada que eu criei, vou duplicar essa camada. Vou para cá para o lado, né? Inserir as imagens, no caso, essas imagens aqui da maçã. Inserir a outra imagem.
Está organizando as camadas, né, para ficar tão desproporcional ao template original, no caso dessa imagem aqui. Essas duas imagens deixar mais aqui na frente. Cada específico deixar bem na frente da primeira. Criei uma camada, nessa camada eu vou criar um efeitozinho de sombra. Então como é que eu vou fazer isso? Usar a ferramenta elipse, preencher com a cor preta, criar uma outra elipse, aqui em filtro eu vou escolher desfoque gaussiano, que é só para dar um efeito, no caso efeito de sombra. Vou criar uma outra camada, essa aqui vai ser sombra 2. Vou botar aqui nas imagens onde eu tenho a maçã, vou mesclar para baixo, fazer uma seleção e inverter a seleção. E aqui eu vou usar também, deixa na parte de cima, deixa um pouquinho mais escuro aqui. Agora eu vou também diminuir um pouquinho a Vou diminuir aqui um pouquinho a opacidade, né? E também, para não ficar muito seco, usar um filtro e aplicar uma desfocagem, né? Só que não vou usar a mesma desfocagem, porque senão ela vai criar um plano de fundo. Esse plano de fundo eu vou dar o nome de background. Criar um plano de fundo com a cor cinza. Uma camada em cima, isso aqui vai ser um reflexo que eu vou criar. Você vai ter que criar esse reflexo. Um pouquinho mais claro. Vou aplicar aí os efeitos de iluminação. As camadas onde eu tenho as imagens dos shampoos eu vou duplicar, né? E deixar aqui embaixo, que eu quero criar um efeito de reflexo. Então editar, transformação, girar verticalmente, um pouquinho mais aqui embaixo, aplicar deixa assim um pouco de jeito. Aqui as imagens onde eu tenho as imagens da maçã, eu vou desabilitar porque eu quero aqui mesclar camadas visíveis. Então eu tenho aí só uma imagem. Duplicar também essa camada e aqui criar deixar elas aqui mais embaixo da camada delas também. Aplicar
estendendo muito, o tutorial não ficar muito extenso, então achatar camadas e aí nós temos a imagem final pronta. Então, isso é dos trabalhos que podem ser feitos, que é a criação de produtos usando o Adobe Photoshop. Então, na próxima aula nós vamos dar sequência e trazer um tutorial falando sobre pintura digital. Então, até mais. Olá pessoal, aqui no nosso site, no Plugs e Outros, nós recebemos muitas solicitações de nossos seguidores aí como utilizar o Photoshop para criar a parte de publicidade, cartazes e também usar o Photoshop para a parte de produtos. Então nós vamos dar início a uma série de publicações tratando sobre essa questão de como utilizar o Photoshop para criar imagens que possam ser utilizadas na publicidade. Nós vamos iniciar fazendo uma publicação, um caso aqui, como criar uma embalagem para shampoo. Então, nós vamos ter aqui as imagens disponíveis, texturas, imagens de frutas, aqui no caso com a embalagem temática sobre um shampoo, né, com substâncias, com princípios ativos aí da maçã. Nós vamos ter também aqui alguns shapes que vão servir para fazer a parte de gráficos. Esses shapes, no caso, esses desenhos aqui, já foram criados previamente num aplicativo. Eu utilizei o Adobe Illustrator para criar essas formas. Pode-se utilizar também o CorelDRAW. Pode-se fazer também no Photoshop, só que nós iremos ter que criar e depois com a ferramenta caneta. Então eu achei mais coerente, né, tratar isso em uma outra ocasião. De forma que nós vamos utilizar o Photoshop para fazer essa aplicação. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer, eu vou abrir no Photoshop o arquivo chamado shampoo. Esse arquivo vai ser a base. Então é a imagem de um recipiente de shampoo. Eu vou renomear essa camada. Para iniciar, nós iremos fazer algumas seleções e nós iremos aqui a parte de cor que nós vamos fazer aqui para a tampa. Então nós vamos usar um gradiente, depois nós vamos inserir também um shape para criar as ranhuras da tampa do shampoo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos utilizar aqui a ferramenta caneta. Essa ferramenta anteriormente era chamada ferramenta demarcador. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma forma, uma ferramenta. A ferramenta caneta, ela serve para criar, no caso, pets, no caso, caminhos, né? Mas ela tem uma função bem interessante, ela consegue criar formas curvas. Então o próximo ponto que eu criar aqui, eu vou manter pressionado e eu já vou modelar como se fosse uma curva. E aí, para finalizar, eu vou clicar no ponto inicial. Então eu criei uma forma, sendo que eu vou ter que criar uma seleção com o botão direito aqui, ó, criar seleção. Eu vou especificar um número para difusão do raio. Se eu escolher 0, eu vou ter uma seleção muito dura, muito seca. Se eu quiser um pouco mais desfocado, eu escolho 1. Então o número de desfocagem aqui eu vou deixar com o número 1. Clicar em OK. Só que eu vou criar também uma camada. Então eu vou criar uma camada aqui. Então essa aqui vai ser a tampa. E vou ter alguns detalhes de tampa. Eu vou fazer um gradiente. Então a ferramenta gradiente ela fica geralmente aqui, ó. É a primeira opção. Eu vou clicar aqui, eu vou configurar o gradiente. Então o gradiente que eu vou configurar através desses pontos. Vou selecionar, clicar aqui onde tem cor e eu vou entrar com as cores. A primeira cor que eu vou usar vai ser essa cor aqui, ó. B21 53 é um tom de vermelho. Eu vou ter aqui 4 tonalidades de cor. Então, clicar aqui nesse ponto, vai ser o próximo ponto do gradiente. A cor já vai ser diferente. Vai ser 7D0628. Também é uma tonalidade de vermelho. Então, um vermelho um pouco mais escuro. Nesse ponto aqui, selecionar, eu vou usar uma outra cor. A cor que eu vou usar vai ser A210. Desculpa. A102 o vermelho um pouco mais claro. Nesse último ponto, BB0F40. Então eu já tenho aqui o gradiente. Aí eu vou clicar em OK. O gradiente que eu vou usar não vai ser um gradiente radial, vai ser um gradiente linear. Então eu vou posicionar o cursor aqui do lado esquerdo e vou arrastar até aqui o lado direito. Então já tenho aí o gradiente.
nós vamos ter que inserir, vou desfazer a seleção. Se eu quiser, eu posso também salvar a seleção. Então, essa aqui vai ser a tampa, que eu posso querer utilizar essa seleção novamente mais tarde. Agora eu vou desfazer a seleção, cancelar. Eu vou inserir uma forma, no caso aqui é o shape, né? Vou pressionar a tecla Enter e vou converter em camada, porque daqui a pouco eu vou querer fazer algumas modificações. Eu vou arrastar, caso específico, né? Trazer mais para cá, para baixo. Eu posso também fazer assim, ó, se eu quiser fazer uma coisa um pouco mais simplificada. Então aqui eu já inseri o shape. Depois eu vou fazer algumas edições, eu venho aqui e apago. Esse shape que eu inseri, eu vou também preencher com um gradiente. Então aqui eu tenho como adicionar um estilo de camada. Vou escolher aqui sobreposição de gradiente. Eu vou usar também um gradiente com tonalidade de vermelho. Então as cores que eu vou utilizar, né? Se a cor B21 5, 3, então vou repetir algumas cores que eu utilizei ainda agora há pouco. Só que aqui vão ser só 3 cores. Essa aqui vai ser 7D 0628, um pouco mais escuro, e aqui com um pouco mais clara, a 02. E então eu vou determinar qual vai ser o ângulo. O gradiente vai ser linear e o ângulo vai ser um ângulo de 0 graus. Então ele vai aplicar da esquerda para a direita. Está aí aplicado o gradiente, tá? Essas ranhuras você viu para simular aquele efeito, né, como se fosse a tampa do shampoo, para ele não ficar muito liso, deslizar muito, que você estiver utilizando. Então tem essas ranhuras aí. Nós vamos inserir um shape. Esse shape vai servir para a gente fazer um corte, como se fosse o furo da tampa, né? Aqui a tecla Enter, converter shape em camada, trazer mais para cá para baixo. Eu estou usando a tecla de movimentação, deixar mais embaixo. Esse shape na verdade vai funcionar, né, para dar a ideia daquele cortezinho e a parte onde se abre o shampoo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção com a ferramenta varinha mágica, né? O shape eu vou desabilitar a visualização. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou selecionar e vou apagar. Então tecla Delete, apaguei. E aqui na tampa também eu vou apagar. Na tampa, né, caso vermelho, vai ficar essa base, né, um pouco mais cinza. Por quê? Porque eu apaguei a partezinha daqui das duas camadas. E aqui onde eu inseri a forma, vou deixar um pouco mais embaixo aí. Assim, vai ficar ok, né? Este excesso aqui eu vou ter que apagar. Vou fazer uma seleção com a ferramenta retângulo. E isso aqui somente a parte da tampa, né? Então essas formas aqui somente para criar a tampa. Quando nós terminarmos de fazer isso aí, nós vamos tratar essa parte aqui de cima, que é o recipiente, literalmente o recipiente. Vou inserir um outro shape, esse aqui, né? Aquele efeito de cor que tem aqui no... Essa curva vermelha aqui também vai ser um gradiente. Então vou deixar posicionado aqui embaixo. Converter em camada, né? Rastrear a camada. Acho que já está no parâmetro que eu... Ampliar um pouquinho, vou dar uma olhada como é que ficou aqui em cima, se ficou tudo ajustado. Ser mais um pouquinho, né? Eu estou utilizando a tecla de movimentação porque ela vai deixar de maneira mais milimétrica, com uma precisão melhor. Aqui também já está encaixado, já está ok. Caso não aconteça isso, eu vou aqui em editar, transformação, escolher aqui a opção deformar, e aí eu posso fazer pequenos ajustes aqui.
Tá ok, pressionando tecla Enter. Nós vamos fazer, como nós fizemos ainda agora há pouco, sobreposição de gradiente. Então, escolhi aqui a opção sobreposição de gradiente. Vou usar o gradiente, vou usar o mesmo gradiente ainda agora há pouco, aquele gradiente tons de vermelho que nós estamos utilizando. B21, 53E. O segundo ponto, uma cor que nós já utilizamos agora há pouco. 7D 0628. E para o último ponto, é A102E. Lembrando que esses gradientes você também pode, se quiser deixar salvo, você pode deixar salvo. Numa próxima aula eu vou mostrar como é que faz isso. Vou escolher aqui também o ângulo, ficar nesse formato aqui. Acho que assim tá ok. Ângulo de 0 graus, então já tenho aí essa posição de gradiente. Eu vou ter também um outro shape que eu vou inserir. Esse shape vai ficar na parte de cima, é aquela outra parte da curva, né? Vou deixar aqui em cima. Seria essa parte aqui onde eu tenho alguns textos. Só tecla Enter. Então já tenho aqui, pelo menos a parte de gráfico já está quase toda pronta. Onde eu tenho aqui essas formas. Eu vou escolher editar. Então, como eu preciso fazer um ajuste, escolhi aqui a opção deformar, que é justamente para fazer isso aqui, ó, para encaixar de acordo com a curvatura do do gráfico, né, do design aqui do shampoo. Tem isso. Eu estou tentando simular isso aqui, uma embalagem de shampoo. Então, daqui a pouco nós vamos aplicar efeitos de sombra. Utilizar a camada. Eu vou fazer uma seleção, tá? E eu vou criar uma outra camada aqui em cima. Vou colocar aqui detalhe, shape. Eu vou escolher a cor cinza, uma cor cinza. Mexer com essa cor. Preenchimento, ferramenta de preenchimento, ficou um pouco mais. Agora eu vou usar uma borracha para apagar, para ficar um efeito. A borracha tem que ser uma borracha desfocada, o tamanho vai ser um pouco maior. Escolher aqui a ferramenta, acho que pode ser a ferramenta de pincel. Um pouquinho, escolher uma cor um pouco mais. Desfazer a seleção. Nós temos agora que simular os gráficos, né? Aqueles gráficos, as imagens da maçã que vão ficar bem aqui. Porque o shampoo é um shampoo que usa ali extrato natural de maçã, então nós vamos ter que inserir as imagens. As imagens que nós vamos inserir, então a primeira imagem que eu vou inserir, essa imagem de maçã. Então tem um estoquezinho aí de imagens, né? No caso aí das maçãs, diminuir o tamanho. Vamos ter que trabalhar a questão do tamanho, converter em camada, rastrear a camada, fazer mais para cá para cima. A imagem vai ficar um pouquinho do lado, mais ou menos do lado direito. Quase do lado direito, quase. Seria outra imagem, no caso essa daqui. Converter o objeto em camada. Essas imagens aqui nós vamos ter que fazer uma composição. Essa imagem vai ficar embaixo. Vai ficar na frente. Diminuir um pouquinho o tamanho e tentar já deixar aqui
determinar um tamanho que fique semelhante a esse aqui. Então, olha só, mais ou menos a partir disso aqui, se fosse a mesma altura, vou aumentar um pouquinho, quase a mesma altura, aqui está ok. Então seria outra imagem, no caso agora é como se fosse uma maçã que tivesse sido cortada ao meio. Então essa aqui, maçã 04. Nós estamos criando uma embalagem com shampoo. Então o shampoo é um shampoo com extrato, né, de maçã, e nós estamos utilizando cores, nós estamos utilizando imagens que remetam a tudo isso. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos compondo uma imagem que vai ficar no gráfico da embalagem do shampoo. Então, 3 imagens da fruta, né? Então a composição aqui é essa: uma imagem mais à direita, imagem cortada na frente, e um plano de fundo lá mais atrás da imagem. Então vai ficar um pouco mais para cá para o lado, deixar ela assim, né? Agora, esses desenhos, essas imagens da maçã, nós vamos ter que agrupá-las em uma camada só. Então eu vou mesclar para baixo mais uma vez. Aí eu tenho agora uma imagem só. E nós vamos ter que usar aquela ferramenta de deformação, porque imagine que isso aqui foi uma impressão que ficou sobre uma embalagem. Então, para simular o efeito de volume, nós vamos ter que usar a ferramenta transformação, deformar. E aí você vai usar um pouquinho a questão do bom senso. Então essa parte aqui, uma parte que está pouco iluminada, aí bom, tem que ficar mais, se tivesse mais deformada, né? Curvatura da embalagem. Então, tecla Enter. Vou voltar aqui onde tem o shape, vou fazer a seleção. Agora eu vou voltar para a imagem onde eu tenho a camada, onde eu tenho a maçã. Eu vou inverter a seleção, porque se eu excluir, eu vou excluir a parte de dentro, porque eu quero excluir a parte de fora. Então aqui em seleção, inverter a seleção, pressiona a tecla Delete. Feito isso, nós vamos ter que criar agora os textos. Então aqui eu tenho o nome do produto, Sunsilk, vitamina C, 30% mais. Aquele texto vem sempre na embalagem do shampoo. E aqui também shampoo e condicionador. Ferramenta texto que nós vamos utilizar. A fonte que nós vamos utilizar é a fonte Humanist 77. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui, esse texto vai ficar na parte de cima. Esse texto vai ficar na cor branca. Então 30% mais 30%. E aí fazer a seleção. Vou escolher aqui a fonte que eu vou utilizar. A fonte que eu vou utilizar é a fonte Humanist. Então vou colocar aqui na letra H. Um pouquinho o tamanho, deixar alinhado aqui, duplicar o texto, duplicar a camada, trazer mais para baixo. Então aqui eu tenho 30%, na embalagem é 30% mais. Então está querendo chamar a atenção de que esse shampoo tem 30% mais, né, determinadas proteínas ou propriedades. E aí esse texto aqui vai ficar um pouco menor e também vai ficar mais ou menos assim, né? Então mais, e aqui falta o exclamação, trazer mais aqui. Nós vamos ter aqui alguns textos que nós vamos ter que reproduzir. Então, para isso não se tornar algo muito demorado, eu vou reproduzir esse texto aqui, que é o nome do shampoo, no caso Sunsilk. Esse vai ser na cor preta. Vai ficar centralizado.
com o rótulo. Então vou escolher aqui a opção Ctrl e vou clicar aqui na última camada, que é onde eu tenho o rótulo. Vou escolher aqui a opção centralizar. Então você vai ter que desenvolver aqui todos esses textos aqui, ó, onde tem vitamina C, shampoo e condicionador, extrato natural de maçã. E eu vou tentar reproduzir, vou dar uma pausa, daqui a pouco eu retorno já com esse texto todo pronto. Então aqui com aquele texto que nós tínhamos feito, eu dei uma pausa aí para não ficar muito extenso. Aqui embaixo desse texto onde tem vitamina C, como está na cor branca, nós vamos ter que criar um box, que eu vou criar uma camada anteriormente. Aqui, ó, box na cor preta. Por quê? Porque aqui no template existe uma caixa na cor preta, então um box. Eu vou fazer com a ferramenta retângulo. Vou preencher com a cor preta, selecionar. Então aqui, ferramenta de preenchimento. Deixa eu fazer a seleção. Pode fazer alguns ajustes aqui. Deixar no corte bem próximo. Ferramenta de seleção. Usando a ferramenta laço para fazer uma seleção. Estamos aí com parte do nosso trabalho pronto. Agora nós vamos aplicar algumas texturas, que é justamente para dar o efeito de... Vou inserir, vou escolher aqui gotas d'água. Essa textura nós vamos utilizar, essa textura justamente é para aquele efeito de que o objeto está molhado, né? Distorcer aqui um pouquinho. Não tem muito problema não, porque nós vamos aplicar uma mesclagem de camada específica. Mesclagem de camada específica, então tecla Enter e converter, rasterizar a camada. Essa camada vai ficar aqui em cima, porque ela tem que ficar acima de todos os outros objetos. Vou dar a mesclagem para escolher a opção aqui, multiplicação, que é o que vai realmente conferir o efeito de que o shampoo, como fica ali no ambiente muito úmido no banheiro, então vai ficar molhado. Agora, para fazer o acabamento, eu vou usar a ferramenta caneta para desenhar detalhe e apagar isso aqui, né? O excesso da imagem. Com muita calma fazer aqui o detalhezinho. Vocês podem ver aqui como eu utilizei uma imagem. Só usar a mesclagem de camada. O que ela vai fazer? A mesclagem multiplicar. Eu tinha falado isso aqui anteriormente em alguns tutoriais. A mesclagem ela minimiza, né, a exibição dos pixels mais escuros da foto, deixa os pixels mais claros da foto, deixa mais escuro. Então vai dar aquele efeito que isso aqui realmente dá uma olhada. Na tecla Delete, excluir e fazer a mesma coisa. Aqui, desenhando com a ferramenta essa parte aqui ficou bem parecido, né? Como se realmente tivesse molhado, como se a embalagem tivesse molhada, né? Isso é feito bem simples, que ele consegue se fazer com o Photoshop. Criar a seleção e pressionar com a tecla Delete. Agora nós temos que criar alguns efeitos de iluminação, como se a parte do shampoo, tivesse mais escura que outra. Vou botar aqui onde eu tenho a base, a imagem da base, selecionar, agora inverter a seleção. E aqui em cima nós vamos criar algumas camadas. A primeira camada é o efeito de sombra.
usar o pincel na cor preta. Esse pincel tem que ser um pincel suave. Esse tamanho está ok. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Aqui também é a mesma coisa. Agora diminuir. Então diminuir um pouquinho, né? Aqui já estou dando efeito aqui como se, né? Se deixar em zero, vai funcionar muito bem. Agora o efeito de volume, no caso reflexo, vai ser um pincel na cor branca. Aqui. Esse usar aqui mesclagem de camada não está funcionando muito bem. Sobrepor, ficou muito forte a cor, vamos deixar normal. E aqui também diminuir. Sobrepor. E aqui luz indireta. Os efeitos de iluminação. Vou tirar aqui a efeito de luz, né? Aqui onde eu tenho desfazer a seleção, então cancelar a seleção. Cancelar a seleção. Um efeito que nós vamos utilizar aqui para tampa, eu vou criar mais um, vou colocar aqui como se fosse reflexo. Eu vou carregar a seleção que eu tinha feito anteriormente. Escolher aqui seleção. Escolher o pincel também na cor branca. Aqui mudar um pouquinho a mesclagem da camada, pode ser luz indireta, pode ser sobrepor, aí você vai ver qual que vai adaptar melhor para a realidade de trabalho que você está fazendo. Esse trabalho aqui, o que ele faz aqui? Ó, insere as imagens da maçã aqui do lado e faz uma cópia, né? Então, depois que tiver finalizado tudo isso, você pode, se você tiver certeza que finalizou todo o trabalho, pode inserir, pode fazer aí a mesclagem da camada. Nesse caso aqui específico, nós temos que criar também uma outra camada. Essa camada aqui eu vou colocar um ruído. O ruído vai servir para deixar a imagem muito limpa, que isso pode botar lá embaixo, né? Que eu tenho fazer a seleção, aqui inverter, aqui em cima, branca, aqui onde eu tenho os filtros eu posso adicionar um ruído. O que seria o ruído? Para deixar a imagem um pouco mais granulada. 75 graus. Agora vou mudar a mesclagem da camada. Vou escolher aqui multiplicação. E aqui a opacidade vou deixar em 45%. Então, ampliar aqui para ver como é que ficou a utilização do ruído, né? Ele vai dar o que? Vai deixar um pouco mais granulada, né? Quando já tiver terminado todo o procedimento, você pode, no caso, né, mesclar camadas visíveis para ter a imagem original. Então, deixa eu fazer aqui a seleção, duplicar a camada. Agora eu vou diminuir um pouquinho, já tenho duas camadas. Essa camada vai ficar na base, vai ficar embaixo. Trazer mais para cima e trazer mais para o lado. A melhor coisa que tem que se fazer é isso. Quando o computador não estiver respondendo tanto, essa aqui eu vou duplicar, essa camada que eu criei, vou duplicar essa camada. Vou para cá para o lado, né? Inserir as imagens
caso, essas imagens aqui da maçã. Aqui seria outra imagem. Organizando as camadas, né, para ficar tão desproporcional ao template original, no caso dessa imagem aqui. Essas duas imagens deixar mais aqui na frente, cada específico deixar bem na frente da primeira. Criei uma camada, nessa camada eu vou criar um efeitozinho de sombra. Então como é que eu vou fazer isso? Usar a ferramenta elipse, preencher com a cor preta, criar uma outra elipse, aqui em filtro eu vou escolher desfoque gaussiano, que é só para dar um efeito, no caso efeito de sombra. Vou criar uma outra camada, isso aqui vai ser sombra 2. Vou botar aqui nas imagens onde eu tenho a maçã, vou mesclar para baixo, fazer uma seleção e inverter a seleção. E aqui eu vou usar também, na parte de cima, deixa um pouquinho mais escuro aqui. Agora eu vou também diminuir um pouquinho a Vou diminuir aqui um pouquinho a opacidade, né? E também, para não ficar muito seco, usar um filtro e aplicar uma desfocagem, né? Só que não vou usar a mesma desfocagem, porque senão ela vai criar um plano de fundo. Esse plano de fundo eu vou dar o nome de background. Criar um plano de fundo com a cor cinza. Uma camada em cima, isso aqui vai ser um reflexo que eu vou criar. Você vai ter que criar esse reflexo. Um pouquinho mais claro. Vou aplicar aí os efeitos de iluminação. As camadas onde eu tenho as imagens dos shampoos, eu vou duplicar, né? E deixar aqui embaixo, que eu quero criar um efeito de reflexo. Então editar, transformação, girar verticalmente, um pouquinho mais aqui embaixo, aplicar deixa assim, um pouco de jeito. Aqui as imagens onde eu tenho as imagens da maçã, eu vou desabilitar porque eu quero
Aqui mesclar camadas visíveis, então eu tenho aí só uma imagem. Duplicar também essa camada. E aqui criar deixar elas aqui mais embaixo da camada delas também. Aplicar. Estendendo muito o tutorial, não ficar muito extenso, então achatar camadas e aí nós temos a imagem final pronta. Então esse é um dos trabalhos que podem ser feitos, que é a criação de produtos usando o Adobe Photoshop. Então na próxima aula nós vamos dar sequência e trazer um tutorial falando sobre pintura digital. Então até mais.